Queria te convidar então para abrir. É o capítulo 8, mas a gente começa no capítulo 7, último versículo, versículo 53. João 7, 53, a gente já vai indo para o capítulo 8. 52. Muito bem. Nossa, eu já vou explicar para vocês o negócio. Quem está na NTLH aí, tem o 52 e... Alguém está com a NTLH aí? Nossa, eu abri aqui no iPad, ele não tem o 52 e os próximos versículos já. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ler? Versículo 53. Então, cada um foi para a sua casa. Capítulo 8, versículo 1, né? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou para ensinar. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-a ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O problema não são as pedras. Nós temos aprendido alguns problemas. E o problema de hoje à noite, e essa história aqui de Jesus, não eram as pedras. Esse capítulo 8, esse início do capítulo 8 aqui, ele tem um diferencial. Eu queria usar pouquíssimos minutos, para apresentar isso aqui para vocês, mas eu acho que é muito importante que eu exponha isso aqui, haja visto que a gente valoriza muito a Bíblia, né? E tem a Bíblia como nosso manual de fé, não é verdade? Amém? Amém. A gente tem a Bíblia como nosso manual de fé. O que está escrito na Bíblia é o que nós vivemos e queremos ver. E esse caso aqui de João 8, esse início, acho que vale a pena uma breve explanação. O fato é que esses primeiros versículos, isso que a gente leu, 53 até o versículo 11 do capítulo 8, não aparece nos textos em grego mais antigos. E aí, o que isso tem a ver? Talvez você vai lembrar, você já ouviu em algum lugar que a Bíblia foi escrita em grego. Então, o seu Joãozinho, como a gente chama ele aqui, né, o autor do livro de João, ele escreveu em algum momento esse evangelho aqui em grego. Isso lá a gente acredita que foi perto da década de 90, da primeira década de 90, né, do ano 90. Ele escreveu tudo mais. E isso foi sendo passado de cópia em cópia. E os manuscritos mais antigos, essas cópias mais antigas, na verdade, todas as cópias que datam do ano 500 depois de Cristo para trás, as mais antigas mesmo, nenhuma consta isso aqui. Nenhuma tem essa parte. Isso é perigoso, isso é um problema. A gente encontra, inclusive, essa parte, esse trecho, essa história da mulher adulta em outros lugares na Bíblia, nesses manuscritos originais. Uns estão em outros lugares em João, outros estão lá em Lucas. Ou seja, ela está meio bagunçada essa história, parece que ela não está bem firme em algum lugar, ela vai passeando, dependendo da Bíblia antiga que você usa. E mais uma vez, isso é um problema. A palavra que ele começa falando ali, os mestres da lei, João não usa nenhuma vez essa palavra no evangelho dele. Só que, na verdade, toda essa história ela parece muito com o jeito de Lucas escrever. Os primeiros pastores, a gente chama os pais da igreja, os caras que começaram a igreja lá atrás, os primeiros 100, 200 anos, nenhum deles comenta isso aqui. Eles vão comentando o evangelho de João e quando chega nessa parte eles pulam. E por essas razões, essa mensagem é muito difícil de ser pregada. Esse texto é difícil de ser pregado. Já que nós podemos pensar que, será que esse texto é realmente Bíblia? Será que esse texto realmente é a palavra de Deus? Eu acredito que pela importância que a gente dá para a Bíblia,
eu queria expor isso para vocês, porque há essa chance, há essa possibilidade. Eu estava vendo o John Piper falando sobre isso, e ele disse que esse sermão, o sermão na passagem da mulher adulta, é um sermão para ser pregado a cada 10 ou 20 anos, devido à raridade do que está aqui, devido à dificuldade que a gente encontra nesse texto. Mas será que, de fato, a gente pode acreditar nisso aqui, por mais intelectual bíblico, devido a essa falta dessa história nos textos, né, originais da Bíblia? Mas como a gente está nesse panorama do livro de João, temos falado já tanto sobre o livro de João, todos os capítulos, chegamos até aqui, eu achei que poderia ser interessante nessa vez, então, a gente falar sobre essa história e explicar um pouquinho sobre isso. Talvez você se pergunta, você não entendeu muito bem, né? Você se pergunta, mas como que não está ali? Eu vejo que está aqui em português, como é que aconteceu esse pulo, né, de eu estar olhando para a minha Bíblia e em português está escrito isso aqui, e você vir para mim e falar que não está escrito. A gente chama isso de crítica textual. E, de novo, eu quero gastar bem poucos minutos, mas eu acho que vocês já estão numa idade legal em que... E parênteses, tá? Quando eu pensei se eu incluía isso que eu estou falando aqui agora na mensagem, ou simplesmente pulava, algo que ficou bem forte no meu coração foi o contexto de muitos de vocês. Muitos estão no trabalho, estão na faculdade, e talvez nesses contextos seja onde a Bíblia seja mais questionada. Porque as crianças não têm muito isso, até os adolescentes não têm muito isso. E talvez os adultos já também não têm, eles passam batido, né? Os questionamentos que os seus pais, né, têm são outros nos seus trabalhos e nos seus meios. Mas nós jovens, onde vocês estão, talvez seja o momento. Eu penso na Isa na faculdade, na Camila, no Pedrinho, na galera, onde estão, no concurso, daqui a pouco você passa, o que acontece ali, né? E talvez essas perguntas, elas aconteçam sobre a Bíblia e tudo mais. Então, por isso, fechando parênteses, né, que eu quero falar rapidinho sobre isso. E para terminar, então, como é que foi feito? Então, João escreveu, e a primeira Bíblia impressa, alguém sabe quando foi feita a imprensa? Isso é história do colégio. Alguém lembra quando foi feita a primeira imprensa? Gutenberg. 1500 e pouco ali. 1500 e pouco. Em 1516, o Erasmo de Roterdão, talvez você já ouviu falar desse cara, imprimiu a primeira Bíblia original em grego, que é a língua original, a primeira vez foi impresso. E pense comigo a diferença que é imprimir uma Bíblia e copiar de mão em mão. Os nossos convites de casamento, a gente fez eles de mão em mão. A mão, né? Um por um. E, cara, foi muito trabalhoso. Mais pra ela, né? Que fez mais, né? Eu só assinava ali. Mas foi muito trabalhoso. Eu sei que foi, porque de um em um, né? Agora, se você manda imprimir 1000, é muito mais rápido. E esse fator de impressão só pode acontecer quando alguém inventou a primeira impressora, certo? A prensa, né? E isso aconteceu lá em 1500. Antes disso, 1500 anos se passaram, né, até isso acontecer. Antes disso tudo, ó, só na pena, só na mão aqui. Então, as cópias eram muito reduzidas, eram mais difíceis e tudo mais. Tá bom? Todas essas cópias eram feitas à mão. Já comentei isso em outra pregação, uma vez, mas só para você pegar a diferença dessas cópias, porque é difícil estar copiando à mão e tal, os textos outros que a gente tem antigos, tipo Sócrates, Aristóteles, as Ilíadas, por exemplo, tudo que você sabe que é antigo, por exemplo, você sabe sobre César, o imperador, você sabe sobre Alexandre o Grande, os 300 de Esparta, tudo isso foi escrito também, né? E foi de cópia em cópia, lembra? Só tem impressão em 1500, então, de cópia em cópia. E todos esses escritos, eles foram feitos, por exemplo, na idade de Jesus, na época de Jesus. E a gente tem hoje em dia, os que mais tem 20 cópias, 15 cópias, de verdade, que a gente tem em algum museu lá para essa cópia à mão, copiada e tudo mais. Tem umas 20 cópias. Os que tem mais, Sócrates, por exemplo, que tem pouco, tem 2. Então, a gente sabe muito pouco completas, né, sobre esses caras. O Novo Testamento tem 6.000 cópias. Então,
muita diferença. Você entende? Então, os cientistas que estudam isso, que se chama crítica textual, eles estudam todo tipo de texto. Seja crente, seja não crente, né? Todo tipo de escrita antiga. Para eles é muita diferença entre a Bíblia e os outros. Então, quero te dar as informações e falar, esses caras que estudam muito, eles olham para essa passagem de João e falam, ela não estava no original, é impossível ela estar no original. Não faz sentido, pelos dados que eu dei para vocês e tal, mas é muito óbvio, inclusive se você ler na sua Bíblia, você vai ler no 7, chega no versículo 52, você pula para o 8:12, que é sem a história. A história corre de uma fluidez natural, assim. Então, de fato, essa história, eu acredito nisso, e todos os grandes acreditam nisso também, que não estava no original. Mas esse texto em si, ele narra uma história que a maioria acredita que aconteceu. Ainda que talvez João não tivesse escrito e está ali e tal, mas ela talvez aconteceu, tem todos os fatores para terem acontecido. Então, por isso que eu quero fechar essa parte acadêmica aqui e tal, mas com todas as ressalvas, e quero que vocês entendam o que eu estou fazendo por dois motivos. Um, de vocês estarem preparados nos ambientes de vocês para responder qualquer crítica e tal, e outro, para vocês entenderem quão sério é a Bíblia para nós. E Jesus, no Evangelho de João, já tinha dito que ele era o Messias, ele começa com isso, né, sendo o Messias, ele já era um profeta semelhante como Moisés, ele já era o descendente de Davi, o rei como Davi, ele era o salvador do mundo. Lembra daquela história da mulher samaritana? Agora ele não está mais preso a Israel, ele já está com os samaritanos, ele é o salvador do mundo todo. Então ele já é Deus. Lembra que o problema é que ele é Deus? Então ele é Deus, já assume isso. O problema é que ele é o pão também, então ele está naquela multidão e multiplica. Cara, o problema é que eu sou o pão, ele é o pão da vida. Então, e agora a história que a gente aprendeu sábado passado foi que ele era a água da vida. O problema é que ele é a água da vida. E naquele momento da festa de tabernáculos, lembra que eles estavam lavando as escadarias e Jesus fala, eu sou a água da vida. Jesus está nesse contexto todo. Eu acho que por isso fez sentido para os caras que colocaram a história aqui dizer que Jesus também é o Deus que perdoa os pecados. Jesus é esse Deus que perdoa pecadores. Ok, o versículo começa dizendo que então cada um foi para sua casa, né? Versículo 53 ali. A gente não sabe onde eles estavam, lembra? Essa história está ali inserida do nada, né? Então cada um foi para sua casa, não sei de onde. Eles foram para sua casa. Jesus, porém, vai para o Monte das Oliveiras. E aqui começa algo interessante. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Sempre que Jesus ia para o Monte das Oliveiras, era para orar, para ter um tempo sozinho para orar. E ele passa a noite ali nesse Monte das Oliveiras. E talvez já sabendo, já antevendo que ele teria um encontro difícil com os fariseus, que ele seria colocado numa armadilha ali sobre a mulher adulta, e o que a gente vai ver. Então ele provavelmente sai nessa noite anterior, vai para o Monte das Oliveiras, passa a noite orando com Deus. Versículo 2 diz, ao amanhecer, acompanha comigo aí, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Isso era bem típico de um mestre judeu. Ele sentava, a galera sentava ao redor dele e ele ensinava, né? Jesus já assumindo esse posto de mestre deles, né? Versículo 3, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, pega em flagrante, digamos assim. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus, mestre, aquele tom de ironia básico, né? Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? De fato, essa é uma armadilha muito difícil. Eles colocaram Jesus numa das maiores saias justas que Jesus podia ficar ali. É difícil Jesus ter uma reação fácil, que saia da história ileso. Porque, por um lado, a lei romana não permite que eles matem ninguém. Lembra quando eles queriam transformar Jesus desse criminoso religioso que eles estavam dizendo que Jesus era, para o criminoso político? E eles chegam diante de Pilatos e falam assim, a gente quer punir ele, a gente quer castigá-lo, condená-lo. E aí Pilatos fala, façam o que vocês aí da lei de vocês, para um criminoso religioso, tem que fazer.
E aí os mestres da lei, isso João 18, 31, falam para Pilatos: a gente não pode matar ninguém. E Pilatos: matar? O que vocês querem é matar esse cara? A gente não tem poder para matar, porque ele está querendo ser o imperador, ele diz que o rei. Enfim, eles transformam Jesus nesse criminoso religioso para um criminoso político, e aí Pilatos então pode matá-lo, né? Mas a verdade é que a lei romana não permitia que nenhum judeu matasse o seu companheiro por questões religiosas, como essa aqui. Então, Jesus não podia simplesmente mandar matar aquela mulher e cumprir a lei de Moisés, porque ele teria problemas com Roma. E também seria contra aquilo que Jesus estava fazendo, o jeitão de Jesus. Jesus não era o cara que saía matando todo mundo. Por outro lado, a lei de Moisés mandava apedrejar mesmo. Essa é a lei. Deuteronômio 22, 22, queria que você abrisse aí na sua Bíblia. Deuteronômio 22, 22, se a Carol também quiser colocar lá. Diz assim: se um homem for surpreendido deitado à mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a sua mulher que se deitou. Eliminem o mal no meio de Israel. Então existia a lei. A lei era apedrejar mesmo. Jesus, por um lado, tinha que obedecer essa lei que vinha do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que mandava matar. Inclusive, vocês leram comigo agora o Deuteronômio 22, dizia que o homem e a mulher deveriam morrer, né? A gente sempre pensa, onde é que estava o homem? Será que ele escapou? Ele foi mais rápido que a mulher, né? Mas isso, no mínimo, mostra um desprezo dos fariseus com a lei de fato. Eles não estavam querendo cumprir a lei, né? Mas pegar Jesus e tentar colocar ele nessa arapuca. Alguns vão dizer que talvez eles tenham pego a mulher e o homem durante a noite, enquanto Jesus orava, provavelmente, e deixado o homem escapar e mantido a mulher presa em cativeiro. E quando Jesus estava lá, eles: a gente pegou essa mulher aqui e tal, né? Enfim, o ponto é que eles foram sujos, né? Foram, de alguma forma, quiseram fazer o que era totalmente justo. Eles só queriam pegar Jesus e colocar nessa armadilha. Jesus estava nessa arapuca. Se ele dissesse apedreja, ele ia ter um problema com Roma. Se ele dissesse deixa ela viver, ele teria um problema com a lei de Moisés. E aí João faz um comentário no versículo 6, né? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Ainda no versículo 6, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E é muito difícil, esse versículo é muito difícil saber o que Jesus estava escrevendo. Muitos falam muitas coisas, né? O que Jesus estava escrevendo? Agostinho, ele fala algo que eu acho meio improvável, que Jesus agora ele estava mostrando que o Evangelho é maior que a lei, porque ele não estava mais escrevendo nas pedras da lei, como ele fez lá, né? Agora ele está escrevendo o pó, que é o homem que veio do pó. Acho meio forçação de barra, né? A interpretação mais antiga que a gente tem, que os mais antigos na fé sempre falaram, assim, mais antigos eu quero dizer, não nossos pais, né? Os do ano 100, 200, lá, bem pertinho de Jesus, eles disseram que Jesus escreveu talvez Jeremias 17, 13, que diz assim, um versículo bem interessante, olha aqui, ouça: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha, aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Olha que interessante esse versículo, né? Encaixa, talvez seja isso mesmo. Mas, ou talvez só os nomes, né? Eu já vi também isso. Talvez só os nomes e eles logo fizeram a ligação, né? Puxa, meu nome está sendo escrito, assim como o profeta Jeremias disse. A verdade é que a gente não sabe o que Jesus escreveu, tá? Qualquer um que afirmar que sabe, não tem como saber. Mas uma lição Jesus nos ensina, a lição de esperar. Jesus estava num momento tenso, e Jesus era um ser humano, eu gosto de pensar assim. Ele se viu numa tensão, né? Puxa, se eu falar apedreja, Roma me pega e me prende. Se eu falar deixa ela viver, eu vou perder crédito, porque eu estou indo contra a lei de Moisés, né? Então Jesus pensa, para e pensa. Eu gosto disso. Ele talvez gastou tempo ali, porque olha como o versículo 7 segue: visto que continuavam a interrogá-lo, Jesus estava lá escrevendo e eles, parece que, você não vai fazer nada, você continuaram a pressioná-lo, né? Tá aí, você vai ficar aí só escrevendo e tal. Eles continuaram a interrogar Jesus. Ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Essa resposta de Jesus
é forte, porque Jesus responde mais ou menos assim, ó, apedreja. O que está escrito na lei? Apedrejar? Não, apedreja. Pode apedrejar. É isso. É para apedrejar? Apedreja. Agora, quem que vai apedrejar? Porque se vocês decidirem que deve se cumprir a lei, que a lei deve ser posta em prática, então a lei vai começar a ser cumprida. E essa mulher vai ser apedrejada justamente. Mas a lei não para. E vocês vão estar inclusos nisso. E vocês vão ser arrastados por essa lei. Então, pensem bem. Se vocês querem apertar esse botão, cubra essa lei. Faça o que está escrito na lei. Pensem bem nisso. Porque no momento que vocês fizerem isso, a lei é muito dura, é muito severa. Ela vai vir matando, apedrejando todo mundo. Então tem que apedrejar? Apedreja. Mas pensem bem se vocês vão querer fazer isso. E aí quem é que fica? Ninguém. Ninguém fica. Todos largam as pedras e vão embora. E aqui, óbvio, a gente não deve entender que Jesus está nos ensinando a não condenar o pecado, a não confessar os nossos pecados de forma alguma, mas Jesus estava sendo duro com aqueles hipócritas que estavam querendo só colocar ele numa armadilha, ou só crucificar aquela mulher, apedrejar aquela mulher. E o versículo 8 diz: inclinou-se novamente, ele se abaixa e continua escrevendo no chão. Tem um outro momento na história de Israel em que algo semelhante tinha acontecido já. Uma mão, do nada, num jantar de um rei chamado Belsazar, começou a escrever na parede, do nada, muito tranquilo. E o que essa mão escreveu está no livro de Daniel. O que essa mão escreveu foi Mené, Mené, Tekel, Parsim, que significa: você foi pesado e você foi reprovado. Você foi pesado e você foi reprovado. Você foi julgado de acordo com a lei e você foi culpado. Eu não sei, mas talvez alguns desses líderes podem ter pensado e feito essa relação, falado: eu já li isso em algum lugar, eu já li esse negócio de mão escrevendo no chão por algum lugar. E com essa resposta de Jesus, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, eles pensam: puxa, eu fui pesado, eu fui culpado. Versículo 9: os que o ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando com os mais velhos, Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus está ali, inclinado, e a mulher fica no centro daquela roda que não existe mais, porque os caras foram embora. E ela fica lá em pé, e Jesus ali abaixado. Jesus fica. Isso é algo interessante, Jesus fica. Porque Jesus realmente é o único que pode ficar. É importante que a gente entenda essa posição, a legitimidade que Jesus tem de estar cumprindo a lei. A posição que nós temos de pecadores inferiores e que merecemos a morte. Porque diante da lei, ninguém permanece em pé. Diante da santidade de Deus, ninguém permanece em pé. E o versículo 10 diz: então Jesus pôs-se de pé. Jesus fica de pé, como aquele que pode, aquele que cumpre, e perguntou para a mulher: mulher, onde estão eles? Onde estão os caras? Ninguém a condenou? O que deve estar passando na mente dessa mulher, né? Ela meio que sem entender. Como assim, né? E eu e você nos sentimos assim muitas vezes. E ela responde: ninguém, Senhor. Então declarou Jesus: eu também não a condeno. Jesus não condena essa mulher. E aqui nós temos um momento central no Evangelho que nos ensina algo muito importante. Jesus não nos condena. Isso é o cerne do Evangelho. Essa posição que Jesus tem frente ao pecador de falar: eu também não te condeno. Eu não vim para condenar. Não é isso que eu vim fazer aqui. Quando tudo está errado, quando nós somos flagrados na nossa sujeira, quando as coisas começam a ruir do nosso lado e a gente peca e cai, a gente tem um Deus que, olha, eu não te condeno. Jesus é esse Deus que, olha, eu não te condeno. Mesmo que você esteja triste, desapontado, Jesus é esse cara. A condição do próprio pecado nas nossas vidas já é muito ruim, não é verdade? Quando você erra, você sabe o que eu estou falando? Tem alguém com pedra ainda na mão, achando que está com moral, né? Quando a gente está ruim, quando a gente está mal, está lá sujo, aquilo já nos entristece, não é verdade? Aquilo já nos deixa maus.
É um exemplo, entenda as proporções, mas imagina um filho, criança, né, que está toda hora tentando colocar o dedo na tomada, né, e o pai não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo na tomada, fica mandando, o pai dá uma ordem. Até que o filho vai e coloca, né, uma vez ele quase coloca e outra, pá, mete o dedão lá. Toma um choque, né, tira o dedo, vem chorando pro pai, né, doeu, ele foi traumatizado com aquilo, né, a cabeça deve estar mil, o coração acelerado, ele vem chorando pro pai, acabei de tomar um choque e tal, e o pai vai apanhar. Coitado do menino, já está sofrendo. E é mais ou menos isso, dentro das proporções. O nosso pecado já nos entristece, já nos faz sofrer, o nosso próprio pecado já nos abala. E aí no versículo 11, Jesus ainda continua dizendo: agora vá. Eu também não te condeno. E aí Jesus fala: agora vá. Interessante que Jesus simplesmente libera ela, diz: vai, Júlio, vai. Mas vai para onde, Jesus? Vai, faz o que está fazendo, vai, Camila. É isso que Jesus, se pensa naquela mulher que foi pega em adultério e não foi condenada, e Jesus falou: agora vai, eu não vou controlar você, eu não estou esperando você voltar e pedir perdão para mim e fazer algo ao meu favor. Não, agora vai. Perdoar é deixar ir. Olha o que Jesus nos ensina aqui: perdoar é deixar ir. Porque ele não condenou aquela mulher. E na hora que ele não condena aquela mulher, ele perdoa ela e fala: vai. Se você perdoa, você tem que deixar ir. A versão da mensagem da Bíblia diz: siga o seu caminho. Assim diz: siga o seu caminho, homem. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Às vezes nós achamos que estamos segurando alguém na nossa mão, né? Aquela pessoa erra com a gente, né? Um garoto talvez, uma garota, né? Que te traiu, ou que falou: não quero mais você, terminou com você, alguma coisa assim. E você segura aquela pessoa na mão, né? Como: cara, agora ela vai me pagar, agora ela está aqui na minha mão, como Jesus poderia estar, né? Frente àquela mulher: você errou, agora está aqui na minha mão. E você não libera aquela pessoa. E às vezes a pessoa já está com outro cara, a menina já está com outro cara, já está namorando, já está bem, tranquila, postando foto no Instagram toda hora, e você aqui, segurando ela: não, eu não vou te soltar. Quem é que está preso? Quem na verdade é que está preso? A pessoa está bem, já lá feliz, tranquila. Ou teus pais, às vezes, né, que fazem alguma coisa contigo, teu pai foi vários anos mal com você, mal com sua mãe foi injusta com você, e você: nunca mais vou te perdoar, vou ficar aqui, você vai sofrer na minha mão. E às vezes esqueceu, está nem aí mais com você, manda você fazer outras coisas, erra de novo, passou, e você acha que está segurando. Quem é que está preso na verdade? Aquela pessoa. Quem que está sofrendo? Se nós perdoamos, nós temos que deixar ir. Vai, siga seu caminho, cara. Se eu perdoei, eu abro mão, eu deixo ir. Nós temos medo às vezes que a postura de Jesus vai ser uma postura de castigo, né? Imagina essa situação de novo, né? A mulher está ali, com todo mundo apedrejando ela quase, e aí Jesus dá essa frase enigmática, né? Quem não tiver pecado pode tirar, todo mundo vai embora. Não, também não te condena, vai, segue seu caminho, tá bom. Passa uma semana, os caras: Jesus, de novo. Aí, pegamos a mesma mulher de novo. E aí? E agora? O que vai fazer? Vocês falam a mesma coisa. Não, então, quem tiver de lá para cá, né? Quem não tiver pecado e tal, pode tirar a primeira pedra, ninguém atira, todo mundo vai embora. Eles falam: pode ir também, vai, segue seu caminho. Próxima semana, Jesus, de novo. Tá aqui a mesma mulher, que ela já olha com uma cara assim, desacreditada, assim, sem esperança. Vai de novo. Um mês depois, a mesma mulher lá, né? Jesus, você imagina Jesus falando assim: eu sei, moça, você tá de brincadeira com a minha cara. Mas quinta vez, cara, que eu deixei isso aí, você voltou aqui em adultério de novo. Pega a pedra, né? Você imagina Jesus fazendo isso, cara? Não. A gente espera essa postura de castigo de Deus, mas não vai acontecer. A postura de Jesus é: vai. Depois do perdão, a postura de Deus para nós é liberdade. Deus não nos quer presos pelo medo.
Olha o que diz João 4,18. Alguém sabe de cor? 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Deus nos ama com esse perfeito amor e Ele quer que a gente lance fora todo medo. Deus não quer que a gente fique preso pelo medo com Deus, que a gente não vá. Não, Jesus fala, vai. Não, mas eu posso ir? Se eu for, o Senhor não vai mandar um gafanhoto depois para tirar meu dinheiro? Não vai me tirar o emprego? Não vai dar uma doença para mim? Vai, cara, não, vai. Não, mas se eu for, eu posso mesmo, Jesus? Vai, cara, vai, siga o seu caminho. A postura de nós estarmos com Deus, estarmos na igreja, estarmos servindo, estarmos aqui no Rota, você que vem, cumprindo essas coisas cristãs, por medo e culpa, está errado. É uma postura errada. O medo da vergonha do que a gente já fez, o fardo de saber que a gente deve viver com Deus, mas não quer. Esse fardo, ou olhar cansado para a Bíblia, para a célula, para o evangelismo, para o que você tem que fazer com Deus, olhar cansado para isso está errado. Porque Jesus já nos disse, vai, você não está preso aqui por mim, cara. Eu não vou ficar segurando você, eu não estou com essa expectativa de você, eu não espero nada que você venha. Não, eu digo, vai, siga o seu caminho. Precisamos querer estar com Deus, porque queremos estar com Deus. Precisamos querer estar com Deus, porque queremos estar com Deus. Olha como é que termina o versículo 11. Jesus dá esse final lindo. E abandone sua vida de pecado. Eu também não te condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus é gracioso, ele manda a mulher ir e direciona o caminho certo. Vai, mas abandona a sua vida de pecado. Está aí a dica. Ele sabe que Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele que pode dar alegria para essa mulher, Ele que pode ajudar essa mulher a, quando ela está com sede, saciar a sede dela, quando ela está com fome, quando ela está se sentindo pressionada, errada. Ele sabe quem é Ele. Ele fala, ó, abandona essa vida de pecado. João Calvino comenta sobre esse finzinho, algo muito legal. Queria ler com vocês. Presta atenção. Daí, disso que a gente acabou de ler, do abandona a sua vida de pecado, inferimos qual é o desígnio da graça de Cristo. É para que o pecador, uma vez reconciliado com Deus, possa honrar o autor de sua salvação, vivendo uma vida boa e santa. Em suma, pela mesma palavra de Deus, quando o perdão nos é oferecido, somos igualmente chamados ao arrependimento. Além disso, ainda que essa exortação aponte para o futuro, contudo ela humilha os pecadores, despertando sua memória para a vida pregressa. Jesus indica o caminho, e é muito interessante isso que Deus, Ele fala que esquece o nosso pecado, né? Mas nós não, e isso é bom, porque a gente se lembra disso, isso nos rebaixa, nos humilha, nos faz sermos menos, falarmos menos, pensarmos menos orgulhosos. Isso o pecado faz com a gente, e é bom que ele faz. Paulo fala muito sobre isso, que o pecado nos destrói de um jeito que deixa a gente pequeno, sem força, mas não Jesus. Jesus fala, vai, abandona essa vida de pecado. Então, por um lado, a gente tem o nosso Salvador, o autor da nossa salvação, nos indicando o caminho. Seja feliz, cara, abandona isso, vai, siga o seu caminho, não fique preso aqui pelo medo. Eu não vou fazer. E a gente vai sabendo quem nós éramos, sabendo a culpa que a gente tem, e vai, puxa, então eu vou feliz, mais motivados ainda. Qual a condição que você se encontra hoje? Com a pedra na mão, ou às vezes naquele centro, pronto para ser apedrejado porque tem algum erro aí na sua vida? Quando Jesus te diz, vá, pode ir, siga o seu caminho, será que você tem ficado aqui com Jesus por medo, por culpa? Você não tem coragem de ir, porque vai que Jesus faz algo de ruim comigo. Como que a gente abandona essa vida de pecado? O que você tem feito para conseguir isso? Pegar essa mensagem de Jesus, vai, abandone sua vida de pecado, e abandonar essa vida de pecado. Quais têm sido as suas atitudes para isso? Abandonar de vez
essa vida de pecado. Queria que você fechasse seus olhos. Queria orar com algumas pessoas aqui. Eu queria orar com aqueles que se sentem em pecado. Ainda não foram flagrados em pecado. Ninguém pegou ainda você em pecado. Você está como a mulher na noite anterior. Você está no pecado. Não espere piorar, meu amigo. Você vai sofrer mais ainda. Queria orar também com as pessoas que foram flagradas no pecado. Você que foi pego no pecado. Você está se sentindo mal porque as pessoas sabem, porque você sabe, porque Deus sabe, porque seus pais sabem. Você mesmo impõe culpa sobre você, porque você sabe que você está em pecado e isso está começando a te trazer problemas. Deus não está te condenando, acredite nisso. Deus tem uma vida melhor para você, Jesus nos liberta. Queria orar também com as pessoas que estão segurando alguém sem perdoar. Você que está segurando, falando, não, eu te perdoo, mas está aqui, ó, está na minha mão. Você está com raiva de alguém, achando que tem esse direito de segurar essa pessoa. Afinal de contas, ela errou com você. De acordo com que lei que ela errou com você? Você quer realmente fazer valer a lei? Você quer realmente fazer valer a lei e condenar uma pessoa? Você quer ativar esse botão? E essa lei vai varrendo tudo, inclusive você? Pessoas que acham que estão sofrendo porque Deus está punindo elas. Você talvez que olha e vê as dificuldades e acha que Deus não entende você, não te ama o suficiente, ou as culpas que você tem, Deus também acha você culpado, Deus está te condenando, e a sua vida vai piorando, você vai ficando com raiva de você mesmo, achando que você não merece as coisas, que tudo pode dar errado, mas o único que podia te condenar, não te condenou. Queria que nós entendêssemos nessa noite que Jesus não nos condena, mas Ele oferece uma vida de perdão, uma vida nova. Ele nos diz, vá, siga o seu caminho, segue a vida, cara. Você vai ter sede ainda, eu sei, você vai ter fome, você vai ter momentos de angústia. Só lembra quem vai te alimentar, aonde você deve beber água. Agora que você vai ter um monte de problema, vai, cara, segue sua vida. Eu não vou ficar te segurando. Que você também não segure ninguém, achando que perdoou, mas espera algo ainda. Não, um dia ela vai voltar e vai me pedir perdão. Um dia as coisas vão ser melhores, aí eu vou acertar as contas com essa pessoa. Quem vai sofrer é você. Essa pessoa está seguindo a vida, ela já foi. Aprenda com Jesus, diga, vá, siga o seu caminho. Se eu não te condeno, vá.